Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar início a mais uma aula extra. Lição de número 8, a promessa de paz. O nosso textuário está em João 14, 27. A nossa leitura bíblica, número 6, Filipenses 4, 1 de Pedro 3. Veja os tópicos. A paz no plano de Deus. O outro tópico, a paz ilusória no mundo e a paz que Jesus prometeu. Dando sequência ao comentário que já iniciamos, nós vamos mostrando em toda a parte da Bíblia a respeito da paz. Chegamos no livro de Samuel, aonde vamos dar sequência até irmos ao Novo Testamento, estudando a respeito da paz de Deus. Queridos irmãos, 1 Samuel capítulo 3, versículo 14, mostra que não há como expiar a iniquidade de um homem que está em apostasia. Por exemplo, os filhos de Eli. Diz o texto de 1 Samuel capítulo 3, versículo 14, nem mesmo o sacrifício da oferta de paz não pode expiar. Isso significa que o sacrifício de Jesus, no tempo de Jesus, tinha os fariseus, saduceus, geração ímpia, incrédula, mergulhada no pecado, os blasfemadores. Então, existem os apóstatas. Esses apóstatas já estão condenados por Deus, porque eles tiveram em uma oportunidade para se converterem, mas preferiram a apostasia. E por isso Deus os entregou às suas paixões e às suas perversidades. Agora, observando aqui, os irreconciliáveis, que são esses aí, não quiseram ter paz. Serão vencidos mesmo já vencidos pela sua incredulidade, ok? Irreconciliável por quê? Porque tiveram chance de reconciliação e rejeitaram, e não teve mais oportunidade porque os seus corações endureceram. O coração pede caminho. Não terão mais remédio. Por isso que nós cristãos precisamos atentar com diligência para essa tão grande salvação que o Senhor nos ofertou, e a razão de nós não pecarmos contra Deus para mantermos essa paz tranquila, que é reconciliação com Deus, que é um contato pleno com o Senhor. Se nós estamos em paz com Deus, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Amém? E também com os nossos irmãos. Isto é sinal de saúde, de sanidade e de plena paz, conforme o hino da harpa cristã, número 3. Não de intranquilidade, que destrói a paz. Por isso, os vestidos da armadura de Deus têm como calçados a preparação do evangelho da paz. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a graça que lhe pediste. Graça, paz. Cristo nos trouxe a paz e trará paz no seu reino na sua vinda. Por isso que quando nós estudamos as cartas dos apóstolos bíblica, nós temos no início dos primeiros versículos, começando no texto: graça e paz da parte de Deus. Isto é o objetivo de Deus de confirmar que os salvou pela cruz, vertida pela morte, em paz em nosso favor, a de Cristo. Confirmar as igrejas na fé, no amor e na verdade de Jesus Cristo. Quem confia no Senhor, ele é seguro, dorme, desperta em paz. Não importa se o mundo está em guerras, em fogo,
Mas o cristão está sempre dormindo e despertando em paz. Lembra de Pedro na prisão? Os soldados agarrados, um do lado, o outro do outro. Tiago foi morto à espada e Pedro seria morto no outro dia. Isso é ter paz, dormir sabendo que o dia de amanhã pertence a Deus. Deus enviou o seu anjo e livrou Pedro da prisão. Veja o que é ter paz. Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo me dormirei. Melhor, e logo dormirei. Porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar seguro. Deita, descansa, o Senhor é contigo. A peleja e a luta já foi ganha por Cristo na cruz. Então, quando eu me deito em paz, eu durmo seguro. O nosso deitar e o nosso dormir, essas 8 horas diárias, é um exemplo tranquilo da morte quando é acometida pelo servo do Senhor, quando a morte nos sobrevém. Então nós estamos treinando a morte todos os dias, 8 horas por dia, até que o Senhor venha. Amém? Deus nos guia às águas tranquilas em paz. Lembra da capa da imagem da lição de número 8? Aqui estamos estudando. A promessa de paz simbolizada por águas de um grande rio. Deus nos guia às águas tranquilas em paz. Isto está no Salmo 23, versículo 2. Ele nos leva a águas tranquilas, fontes tranquilas. Não nos leva à praia. Tu já viu a água da praia? Turbulenta. Se não tiver cuidado, é assassina, mata qualquer pessoa. Ela puxa, ela joga. Ele não nos leva à água da praia. O Senhor nos leva a águas tranquilas, aonde a ovelha pode beber água limpa, água tranquila, cristalizada. Busque a paz, alcance a paz, guarde a sua língua, evite o engano, aparta-se do mal, faça o bem. Salmo 34, versículo de número 12 ao 14. No reino milenial com Cristo, os mansos herdarão a terra e se recrearão na abundância de paz. Então há um futuro para o homem pacífico, promovedor de paz. Esse homem está em Cristo, porque o Cristo que ele tem é o príncipe da paz. Nos dias do reino milenial, a paz vai florescer junto com os justos e haverá abundância de paz. Salmo 72, verso 7. No Salmo 85, versículo 8, Deus promete paz ao seu povo e aos seus santos. O mundo não tem paz, tem aflição. O mundo não tem tranquilidade, tem guerra. Isto que acomete ao mundo, essa ilusória paz essa paz que eles dizem ter e passar através da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, é falsa. Essa organização, ONU, está esperando o anticristo que vai promover uma falsa paz. Então será um cavalo, uma besta, aquela do Apocalipse, onde ele vai se montar e vai começar o período do anticristo. Atenção, quando disserem que há paz e segurança, então sobrevirão repentina destruição. Uma paz falsa. O maligno, o diabo, os demônios nunca terão a paz verdadeira. A paz verdadeira é salvação, libertação de alma, tranquilidade, tira a culpa, perdoa pecados. O diabo nunca vai promover uma paz verdadeira. Ele é o próprio engano, a própria mentira, o pai da mentira. A justiça e a paz estão no íntimo de Deus. Jesus se fez mediador, vitorioso entre a justiça e a paz. Deus tem a sua justiça e também promove a paz. Ele não despreza a sua verdade. A paz e a reconciliação é um mérito de Cristo. Por seu sacrifício de paz derramado
pelo sangue vertido do seu corpo na cruz do Calvário. Assim a justiça de Deus foi satisfeita quando viu os castigos dos criminosos serem lançados sobre o Filho inocente de Deus, a fim de abolir a pena da justiça, que era a morte. Então, pela morte de Cristo foi convergido em paz. O homem foi reconciliado com Deus mediante a justiça satisfeita, por Cristo, e obteve a paz com Deus. Salmo 87, versículo 10, a misericórdia e a verdade se abraçam, a justiça e a paz se beijam. No dia em que Cristo reinar, tem um mandamento: beijai o Filho para que não se ire. Esta é a verdadeira graça de Deus, onde deixamos que Deus compartilhe a sua paz conosco. No Salmo 119, o salmo mais intenso da Bíblia, de versículos, veja o versículo 165. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e não há tropeço para os que perturbam. Mais uma vez, grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e não há tropeço que os perturbem. Ok? Devemos viver sem medo dos tropeços, por causa da paz. Provérbios 11 e verso 12. O homem de entendimento se mantém em paz. Fique em paz. Não se atribule os vossos corações. Credes em Deus, credes em Jesus. Você tem uma notícia de que vai morar no céu. Então, para que estar atribulado, correndo para um lugar ao outro? Fique em paz. Mas estão falando mal. Fique em paz. Cuide da sua saúde física, espiritual e mental. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cuide-se. Esta é uma palavra de Deus para o seu coração. Provérbios 17, versículo 11. O homem rebelde busca somente o mal. Entendeu aí? E a manutenção da paz está somente no entendimento daquele que tem sabedoria de Deus. Não caia na armadilha do diabo. Não caia em ser cauda. Você está junto com a cabeça. Cristo é a nossa cabeça. E a cabeça sempre age, não reage. Cuidado com a reação. Quando alguém te fere, quando alguém te ofende. Nunca ofenda alguém mesmo que te ofenda. Não retribua mal por mal. Não diga alguma coisa contrária só porque recebeu o contrário. Cuidado com as palavras. Refreie a nossa língua, a sua e a minha língua. É uma palavra para nós todos. Amém? O homem rebelde nunca busca paz e acaba encontrando a morte. O resultado daquele que não vive em paz é a morte. Isso tríplice: espiritual, física e eterna. Os sábios apaziguam os ânimos. Haverá um tempo de paz, de acordo com Eclesiastes 3, verso 8. A paz é o juiz da nossa vida. Ela declara-nos sem culpa e nós não temos que temer. Estamos em paz com Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados pela fé. Automaticamente, recebemos a paz divina. Essa paz já é um resultado da declaração divina que nós não temos culpa. Então é o árbitro da nossa salvação. Glória a Deus. O governo de paz do Messias, na sua segunda vinda, vai iniciar com 1000 anos. Então o milênio será apenas um começo dessa paz. Essa paz vai iniciar, por quê 1000 anos? Porque a terra ainda não há, até os dias de hoje, guardados 1000 anos sabáticos. Em toda a história bíblica, nós temos os sábados e os anos sabáticos. Ok? E aqui, como a terra ainda não guardou os 1000 anos sabáticos, e Deus vai fazer com que essa terra seja cobrada na sua segunda vinda, então os 1000 anos sabáticos
que a terra jamais guardou, Cristo vai mostrar o seu poder sobre ela, trazendo eternidade e muita paz sobre a terra e os homens. Porque ele é o Pai da eternidade e ele é o príncipe da paz. No seu governo será concedido paz verdadeira. O profeta Isaías começa a prever algo desde o nascimento de Jesus, até o governo eterno dele. Ele nasce, um menino se nos deu, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eternidade e paz estão juntas. Então não acredita na paz ilusória, falsa. Essa paz que quando a pessoa morre já se encontra no inferno. Lembra do rico que andava esplendidamente, conforme Lucas 16? Onde foi que ele foi parar? No inferno. Então o mundo é assim. Ele dá esta paz momentânea, entre aspas. Não é paz, porque quando a pessoa passa dessa vida para outra, está em tormentos, está em chamas. A paz de Deus não faz isso. Ela transfere a vida humana para uma vida espiritual e eterna. Ela ultrapassa as barreiras e os limites da morte. Ela é uma vida eterna com Deus. Amém? Versículo 7 do profeta Isaías, capítulo 9. É uma paz que jamais terá fim. Como isso vai acontecer? Está em Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Jesus, a primeira coisa que vai fazer quando descer, na sua segunda vinda, prender o anticristo, melhor, lançá-lo vivos no abismo. E prender o dragão, a antiga serpente, Satanás. Será preso por 1000 anos. Olha, enquanto 1000 anos de paz na terra, 1000 anos Satanás preso. Não dá para conviver Cristo e Satanás na terra ao mesmo tempo. Entendeu aí? Por isso que no mesmo ambiente, como eu falei no começo da aula, não pode estar a serpente junto com o cordeiro. O cordeiro é o de Deus, que tira o pecado do mundo. A serpente é do maligno, é Satanás. Será lançado no abismo. Jesus colocará seu governo de paz sobre a terra. Haverá uma grande paz na terra, debaixo do governo de Cristo. O profeta Isaías, 14, verso 7. E toda a terra descansa e estará em quietude. Glória a Deus. E todos cantam com grande força. Isaías 27, 5. Celebre a paz comigo. Celebre a paz comigo. Eles cantam juntos. Celebre a paz comigo. A paz do governo de Cristo influenciará o reino animal. É uma paz que estará junto com os animais. Você já passou a pensar que o cordeiro vai comer palha junto com o leão? Junto com a serpente? É uma coisa maravilhosa. Serpente animal. Não é o diabo, é os animais, está junto ali. Que maravilha! Então, um reino de paz até para os animais. O Senhor diz, eu faço a paz. Isaías 45, versículo 7. Paz vos seja multiplicada. A paz perfeita é como um rio. Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre as montanhas os pés do mensageiro das boas notícias que anunciam a paz. Seja cheio de paz. A tua boca tenha paz, o teu coração tenha paz, a tua mente, o teu andar, seja cheio de paz. Que a tua notícia seja uma boa notícia, seja uma nova notícia, que transforme corações, que fale da boa vontade perfeita e agradável de Deus. Aleluia. Isaías 53, versículo 5. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Vamos lá? O castigo estava sobre o homem. Coloque aí o nome do castigo. A morte. O castigo que nos traz a paz sobre nós. Esse castigo, a morte, estava sobre ele. Então Jesus levou o pecado, levou a morte, levou a enfermidade e transformou morte, enfermidade e pecado em paz sobre a nossa vida. A igreja do Senhor vive em paz. Mesmo em um mundo atribulado, nós temos paz.
Qual era o castigo que estava sobre o primeiro homem, Adão? A morte. Hoje esse castigo, no segundo homem Adão, Cristo, o segundo Adão, nos traz paz verdadeira. Ele é o Cordeiro de Deus, removeu para sempre as nossas culpas. Somente sem culpa o homem tem paz. Não é esta falsa síndrome que as pessoas fazem o mal e não se sentem culpadas. Mas diante de Deus, todos estão culpados. Todos pecaram, Romanos 3:23. Só Jesus pagou com a sua vida o preço dos nossos pecados, eliminando a nossa culpa. O reino de Cristo será na terra um reino de paz, onde nenhuma nação levantará sua arma contra outra nação. Então, quando Jesus vier com poder e grande glória, vai tomar todos os domínios do mundo. Essas nações que guerreiam uma contra a outra, que existe hoje, vai ter que se curvar todas a Cristo. Quem não se curvar a Cristo, ele usará o seu reino como vara de ferro para os seus inimigos. Isaías capítulo 6, versículo 11 a 13. Nenhuma nação usará arma contra outra nação. Jamais o pacto da paz de Deus será anulado, mas será abundante a sua paz sobre os seus filhos, e em paz serei guiados. No Isaías capítulo 57, verso 19, paz, paz, shalom, shalom, ao que está longe e ao que está perto. O Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. E diz a Bíblia, no Isaías 57, verso 19, o Senhor usa a sua paz para curar o homem. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, veja a nossa oração. Venha o teu reino de paz. O reino de Deus é de paz, é de gozo, é de alegria no Espírito Santo. Então estabeleça o seu governo, Senhor, nosso Deus, sobre a terra de paz. Esta é a nossa oração, oração de paz. Orai por Jerusalém, orai para que tenha paz. A paz dominará em todos os termos da terra. Não haverá mais violência, que é a ausência de paz. Não haverá mais violência, porque a violência, ela é a ausência de paz. Não haverá mais aborto. O ancião vai cumprir seus dias. O mais jovem ancião, nos dias do milênio, terá 100 anos. E a paz será estendida como águas de um grande rio. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Graça e paz seja sobre vós da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Qual o segredo de uma paz permanência aqui nessa terra? Não façais por contenda nada, ou por vaidade, mas sim por humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que sobrepuja todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos seja multiplicado. Capítulo 3, versículo 11. Aparta-se do mal e faz o bem. Busque a paz e siga após ela. Nenhuma atitude maléfica deve ser feita em toda e qualquer situação. Nenhuma covardia, nenhum desejo criminoso. O mandamento é busque a paz. Sempre será a principal busca. Evite situações em que você use de maldade. Cuidado, busque a paz, para que haja um contentamento e a solução. Seguir a paz é também ausentar-se de toda violência, seja verbal, emocional e física. Enchei-vos do Espírito Santo que traz a paz. Ele é o vínculo da paz. Ele veio para glorificar o príncipe da paz. Quem está debaixo do domínio do Espírito Santo não tem em si raiz de amargura.
é pacificador, promove a paz, não gera dissensões, divisões ou contendas. João capítulo 14, versículo 27 da nossa leitura bíblica, do texto de ouro áureo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Ok? Então, observando aqui, ok? O mundo tem falso contrato. O mundo tem anticristo. O mundo tem Satanás. Atenção, o mundo tem falsa paz, temporária. E se ouvirão nos dias do anticristo, que é uma paz que muitos acham que é verdadeira. Jesus, quando deixa a sua paz, ele deixa para quem se arrepende. Ele não deixa igual que o mundo deixa. A paz de Jesus são para os que creem. As palavras de Jesus dita para que quem crê tenhais paz. João 16, versículo 33. A nossa paz tem como base a morte de Jesus. A paz de um justo na ocasião da morte foi mostrada pela morte de Cristo. Então a morte é um castigo, mas esse castigo, que é a morte, foi derrotada na cruz e Jesus foi quem converteu este castigo em paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Muitas pessoas precisam de remédios para dormir, porque não vivem em paz. Muitas pessoas são invejadas porque têm paz. O justo, ele é invejado na própria morte, pois consegue descansar e dormir. Não fica perambulando nos seus pensamentos como quem está sem paz. Jesus não precisou de nenhuma ajuda para dormir em paz. No dia da crucificação, vieram e olharam para Jesus e já noticiaram que já estava morto. Ele morreu em paz. A morte de um justo é uma morte de paz. Veja, quando Jesus foi apresentado no templo, o sacerdote levantou Jesus e disse, o velho ancião Simeão, despede teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então não precisa de tomar Dramin, ansiótico, porque o coração em paz, ele diz como Jesus, Estevão, no meio do apedrejamento, o sangue descendo, vejo o céu aberto. Isto é uma glória tremenda para quem tem paz. O céu aberto, Jesus em pé à direita de Deus, ele viu a glória de Deus. Que seja assim a nossa morte, a nossa partida, até que ele venha. Glória a Jesus. Veja, João 19:33. Chegando próximo a Jesus, perceberam que estava morto e não lhe quebraram as pernas. Esse quebrar as pernas é terrível. É como a pessoa tomar um remédio para dormir e no outro dia amanhecer quebrada as pernas, simbolicamente. Jesus, quando ressuscitou de forma vitoriosa, ele redivivo, ele foi apresentar-se aos discípulos. Ele apresentou-se aos 10 que estavam escondidos dentro do cenáculo, porque Judas já tinha partido, né, que antes da morte foi se enforcar. Enquanto o outro era Tomé, não estava no meio dos outros 11. Ele seria o 11º. E ele foi alvo de Jesus só no próximo dia. Mas Jesus encontrou os 10. E a esses 10 revelou saudação de paz. Veja as revelações com as marcas da crucificação. E no meio dele, dos medrosos discípulos, ele disse, paz seja convosco. A paz é um atributo invisível de Deus, assim como é o seu amor, sua justiça, seu perdão, compaixão, bondade, misericórdia e graça. Na vida do crente, essa paz é transferida, porque é um atributo transferível de Deus. Deus é bom,
o crente tem que ser bom. Deus tem paz, o crente tem que ter paz. O Deus que tem justiça, o crente tem que viver em justiça. Assim, veja, quando nós temos as virtudes de Deus em nossa vida, nós vamos vencer a inveja, nós vamos lutar o espírito contra a carne, né? A carne contra o espírito. Então, o caminho da paz, Cristo. A paz com Deus é alcançada pela justificação, pela graça, estamos firmes nesta paz. Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o desígnio do Espírito Santo, da vida e paz. Romanos 8 e 6. Romanos 12 e verso 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É possível estar em paz? Viva em paz. Amém? A paz que está em você depende de você. Ela só será possível quando nós temos Cristo em nossa vida. Paz com os homens reflete a paz de Deus. Um ofensor precisa do arrependimento, reconciliação e mudança de atitude, por meio do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o ofensor não se arrepender, será desligado, o próprio Deus o desligará do corpo de Cristo. E também desligado do céu. Mateus 18 e 18. Somente a paz promove a comunhão. O reino de Deus consiste em justiça, paz e gozo do Espírito Santo. Romanos 15, 33 termina dizendo: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Efésios diz: graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando para a conclusão: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo destruído a parede da separação. Veja que a paz de Deus une, porque o Espírito, ele tem um vínculo da unidade. Une povos diferentes, distintos, inimigos de Deus, para ser amigos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que anteriormente eram gentios na carne. Aqui ele está explicando a causa da separação, da parede, do véu, chamado incircuncisos, por aqueles que na carne se chama circuncisão, os judeus contra os gentios. Isto era a obra das mãos humanas, fazer a circuncisão. Efésios 2 e 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, pela paz, destruiu a parede de separação. Primeira separação é no texto, no contexto, circuncisão, culto levítico, nação de Israel. Tinha que ser circuncidado, tinha que ser da nação de Israel e tinha que oferecer sacrifício. Efésios 2 e 15. Esta parede foi cravada na cruz, na carne de Jesus. Efésios 2 e 15. E em sua carne aboliu as inimizades. Essas inimizades, circuncisão, culto levítico, nação Israel. Isto é, a lei dos mandamentos é expresso em ordenanças da circuncisão, do culto levítico, da nação de Israel. Amém? Então, esse sacerdócio levítico cerimonial foi abolido por Cristo para implantar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio de Melquisedeque abarca todos os que creem, porque Jesus, ele é dessa ordem. Vem lá de Melquisedeque, o rei de paz, Jesus, o príncipe da paz. Criar de ambos os povos em si mesmo, segundo a ordem de Melquisedeque, um novo homem fazendo a paz. Interessante. Efésios capítulo 2, versículo 17. Vindo ele dentre os mortos, evangelizou a paz. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, irmão. Ele tem paz em vida, ele tem paz na morte, e ele tem paz na ressurreição e redivivo. Ele tem paz agora mesmo, ao lado do Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso, à direita. Glória a Deus. E vindo dentre os mortos, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Nos dias de Abraão, Melquisedeque era rei de paz. O nome significa
O nome de Salém, rei de Salém, a cidade, Jerusalém, significa paz. Então ele era sacerdote do Deus Altíssimo, de justiça e rei de paz. Isso continuou logo após a ressurreição de Jesus. Ele continuou segundo a ordem de Melquisedeque, tendo as mesmas características, rei de justiça e rei de paz. A cidade de Salém significa paz. Hoje é a Jerusalém. Melquisedeque, rei de Salém, ok? A cruz foi o centro de reconciliação e de paz de todos os povos. Efésios 4:3. A unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. O Senhor é a nossa paz. Jeová Shalom. Colossenses 1:2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, graça e paz seja convosco, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:15. E que a paz de Cristo reine em vossos corações. Apocalipse 1:4. Graça e paz sejam sobre vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos de Deus e da parte de Jesus Cristo. Quem tem paz para nos dar? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Isto é importante. Amém? Glória a Deus. Na próxima lição nós vamos estudar sobre a lição de número 9. Pais e filhos. Deus tem promessa para os pais e para os filhos. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.